É músico, mas eu gosto sempre de dizer que primeiro é pensador e, além de tudo, é um grande conversador. Neste episódio de Poesia, onde juntamos e interligamos justiça e arte, temos Ricardo Ribeiro. Bem-vindo, Ricardo. Olá. Muito obrigado por teres aceito este convite. Hoje vamos estar a falar de alguns temas e pensei que serias a pessoa essencial para falar connosco sobre isto, na medida em que também somos uma associação académica e temos o dever de pensar e conversar. Primeiramente, acerca do fado, eu gostaria de perguntar-te que papel é que o fado hoje em dia tem como arte de resistência? Bom, hoje em dia terá alguns traços dessa resistência, mas na sua gênese, quanto a mim, o fado fala de destino, não é? Nós estamos sempre a dizer que o fado é destino. E se formos àquela origem latina do fatum, destino, não é? E em termos de resistência, o fado é essa coisa de... é um bocadinho o amor fati, o conceito filosófico estoico do amor ao destino, a tudo o que ele encerra, não é? De bom e de mau. E os fadistas têm um bocadinho isso na sua vida, são muito sobreviventes, não é? Hoje em dia já não, as pessoas têm outras condições de vida e felizmente outras capacidades. A sociedade mudou, mas se tu fores ver até ao meados do século XX, as pessoas do fado eram vidas muito difíceis, não é? E depois vinham para aqui e tentavam tornar o mundo melhor. Alguns tornaram-se a si próprios melhores, quase bastantes. Não quero estar aqui também a fazer desta malta uma santidade, não é? Ou santos, mas tinham efetivamente uma maneira de se tornar melhores eles próprios, porque tinham esta coisa, se calhar não tinham como conhecimento prático da filosofia estoica do amor fati, mas praticavam-no, não é? E ao praticar isso tornam-se melhores e muitas vezes tornaram-se melhores por isso. E depois, em termos de resistência, foram resistindo e os fadistas, muitos no 25 de Abril e antes do 25 de Abril, deram guarida às pessoas do Partido Comunista e fizeram muita coisa que o regime não sabia. Claro que o fado depois teve este problema de que foi muito conotado com o regime, porque qualquer regime apodera-se dos ópios do povo, não é? Das coisas do povo, que os faz viver e sobressair e, portanto, apoderou-se um bocadinho do fado e do futebol e até de Fátima, não é? Dei os 3 Fs. Mas o fado não tinha nada a ver com isso. Os fadistas eram mais voltados para a esquerda e mais voltados para a resistência contra o regime que propriamente a favor do regime. Evidentemente, tinham que sobreviver, não é? E acreditas que hoje ainda os fadistas resistem e se resistem, ao que é que resistem? Bom, a sociedade mudou, o mundo mudou bastante. Desde que eu apareci, as coisas mudaram abruptamente, ou seja, e repara na Revolução Industrial houve um tempo, não é? E com esta Revolução Tecnológica não há tempo, é tudo muito rápido, demasiadamente rápido para adaptações. E nós evoluímos cá fora em computadores, etc, mas continuamos a nascer com 5 dedos em cada mão e 2 ouvidos e 2 narinas. O que causa alguma perplexidade, porque se nós não evoluímos em nós próprios, quando evoluís fora, alguma coisa está errado. Errado no sentido de que pode ser perigoso. E os fadistas, ou seja, o fado neste momento vive um período de grande fulgor. Já viveu mais, hoje em dia um bocadinho menos, mas há que resistir a apelos externos, a vários apelos externos, porque nós entramos nas luzes da ribalta, ou seja, os fadistas enchem salas de 20 mil pessoas, não é? E isso é uma exigência do próprio mercado, da própria indústria. E essas exigências às vezes podem-nos toldar um bocadinho a razão e o sentido criativo e o sentido de bom senso, às vezes em certas coisas que se fazem, não é? Porque se tu praticares o fado ou se fizeres esse fado e esse amor fati de uma forma que qualquer outro faz, perde a sua originalidade, a sua essência, não é? E o amor fati no conceito estoico, por exemplo, cada um deve vivê-lo de sua maneira, porque as coisas más que me acontecem a mim não são iguais às que te acontecem a ti. E as boas a mesma coisa. Podem ter na sua essência a mesma natureza, mas depois há uma natureza adquirida, não é uma natureza essencial. E, portanto, é muito importante de se observar isso e de se perceber que há apelos externos que não devemos corresponder, porque senão passamos a banalizar uma cantiga e uma arte que, claro que sempre teve em mutação, claro que sempre mudou, claro que sempre cantou os seus tempos. E eu recordo-me, quando apareceu o mambo em Portugal, houve logo um guitarrista do fado que fez uma coisa inspirada no mambo. Tari-tati, tari-tati, tati-tati. Isso está tudo certo e é importante, porque as tradições não podem estagnar e as manifestações artísticas não devem nem podem estagnar, senão não são manifestações artísticas. E a grande habilidade, eu acho, impera o bom senso.
dos apelos externos e ir-me resistindo a determinadas coisas, para que não se perca a linguagem e o idioma. É como falares português corretamente ou não falares português. Ou falares qualquer língua com respeito a essa língua. Imagina que o fado é uma língua, é um idioma, e há que respeitá-lo, não é? E, claro, evidentemente que há tantas coisas que acontecem e que se fazem e que se devem fazer, porque as tradições precisam de ser reavivadas, é como um fogo, não é? Que é preciso ir alimentando com uma lenha. Mas a lenha também, essa lenha tem que ter algum bom senso. E é essa resistência que é preciso, não é? Porque a sociedade nos traz esta... É tudo muito rápido, estamos constantemente a necessidade de estar estimulados por tudo e por nada, e porque precisamos estar atentos a tudo e não deve ser assim. Obrigado, Ricardo. Não tanto, não tanto. Referes-te à multiculturalidade na essência do fado, que é ele próprio, o fado por si próprio é uma junção de várias culturas, de várias pessoas e formas de ser. Tu consideras, na medida em que a tua carreira sempre foi recheada de colaborações com artistas internacionais, que o fado como uma expressão artística mantém a tradição por si própria a arriscar-se, a arriscar a sua essência? Não, o fado é muito mais forte que os fadistas. É preciso ter esta diferença. E às vezes eu vou, alguma malta que aparece e que vamos conversando, e eu não sou nenhum guru, nem sei de tudo, e digo sempre, como dizia o Agostinho da Silva, quem tem a verdade num bolso tem sempre a Inquisição no outro. Portanto, apenas me limito a pensar e a analisar e a observar. E é puramente sem julgamento, não faz parte de mim estar a julgar, mas evidente quando se pensa, há sempre este lugar do julgamento, não é? Um bocadinho. Mas sabes que o fado não faz o fadista. O fadista é que pode fazer o fado ou não. E creio que com isto respondo à tua pergunta. Ou seja, a perda, não é? A perda da essência, não é? Não está na mão do fadista, porque o fado sobrevive sempre. Porquê? Porque lá está, voltamos à história do amor fati, do destino. É uma coisa que nós não podemos controlar. Por mais que o homem queira, não é? Nós hoje vivemos uma geração de que na Idade Média tudo era espiritual. Um simples raio de sol numa estátua, agora aproveito porque passei ali no Rossio e lembrei-me daquele massacre, célebre massacre, porque um raio de sol incidiu sobre a face de um santo na igreja, e então foi um massacre a cristãos novos e a judeus e a árabes e moçárabes naquela época. E nessa época era tudo espiritual, tudo tinha a ver com o espírito. Hoje em dia é precisamente o inverso, vivemos de extremos. É tudo material, é tudo matéria, nada tem a ver com o espírito, ou seja, o que é importante é ser braços de produção, procriar, tal. E esquecemos a outra parte. E quando esquecemos essa parte, o mundo entra em desequilíbrio. E aqui tu tens à tua vista, não é? Ainda há pouco tempo falava aqui contigo numa noite em que me falavas do tal conceito do direito romano, não é? Que se baseavam numa solução, como é que era que tu dizias? Ars inveniendi, a possibilidade de criar a solução justa. Exatamente. Ou seja, e nós não podemos criar essa solução justa se deixarmos só que o mundo é só o material e o espiritual não. Nem o inverso, não é? E, portanto, é este equilíbrio que é importante. Mas o fado tem muito mais força dentro de si próprio, porque o fado é uma força muito estranha. Muito estranha. Já sobreviveu a tanta coisa, já lhe fizeram tanta coisa, ele já fez tanta coisa e, no entanto, continua. Vai continuando. E tu repara, continuas nas casas de fado a cantar o Menor, o Moraria, o Corrido, o Pedro Rodrigues, o Maria Rita, o Santa Luzia, o Dois Tons, o Lala, ou seja, ele continua. Pode não continuar naquele fogo de artifício, naquela coisa, mas não se perde, não creio. Acreditas que quando deixarem de haver fadistas, o fado permanecerá? Eu tenho um bocadinho essa visão lírica, assim, essa visão romântica, extremamente romântica, de que, efetivamente, mesmo que não hajam fadistas, ele continua a viver. Porque para mim, e atenção, isto é para mim, o fado é muito mais do que isto, do que esta coisa, desta prática de um tipo de cantar e tocar. Há mais qualquer coisa que o envolve, não sei o que é, não sei explicar e acho que também não quer, mas há uma coisa muito mais profunda, muito mais fora do nosso alcance, não é? Como dizia o Epiteto, preocupa-te só com as coisas que podes controlar, o resto não te preocupes. E o fado tem essa coisa, porque é tão estranho. Como é que uma cantiga tão simples consegue sobreviver tanto e consegue movimentar tanta gente? Já reparaste quando vais a uma casa de fados, vês classes de todos os escalões, de todas as classes, vês de tudo.
vês do mais pobre ou mais rico, vês do mais doente ou mais saudável, vês do mais instruído ou mais inculto ou menos instruído. Há qualquer coisa que ele tem que não se pode explicar, e eu acho que nem se deve explicar tampouco. E ele continuará a sobreviver, tenho quase a certeza disso. Não tenho certezas, obviamente, mas como tenho esta visão romântica, acredito que sim. Eu também procuro ter essa visão, sou Tá bem, jovem, 21 tá bem. anos, e também questiono sempre a razão de ser de várias coisas. E como conversámos no outro dia e no seguimento desta conversa, há esta vontade de explicar algo que surgiu da arte facilmente produzida por meios informáticos. Refiro-me à inteligência artificial. E eu pergunto, qual é que é a ideia, ou seja, qual é que é a ideia não, pergunto que reação é que tu tens, como pessoa, como pensador, liricamente, à ideia da arte ser feita ser o artista? Se olhares para a natureza, a arte já existia, não é ser o artista. A natureza é a mais perfeita forma de arte, quanto a mim. Olha para uma árvore, não é? É mais beleza que aqueles sovareiros que existem no Alentejo. Mais beleza, mas quer dizer, tu olhas para aquilo e tu percebes que a natureza é prenho de arte e está sempre a parir arte. Depende da maneira como tu vês. Não é? Agora, a arte ser o artista, a arte humana, a manifestação artística da parte humana, eu acho que há aqui duas coisas. Toda a vida os artistas tiveram ferramentas que os ajudassem, não é? Os pintores tiveram ferramentas, não é? Os cantores, os compositores, há ferramentas, até ferramentas que não se veem, da sua intuição, não é? É uma ferramenta, a intuição é uma ferramenta. E, portanto, se toda a vida tivermos ferramentas, a inteligência artificial é mais uma. É exatamente por aquilo que falávamos há pouco, ser mais perigosa. E é importante perceber que é artificial. E todo aquele artista que utilizar isso para seu bem, sem bom senso, e sem uma coisa que se chama clareza e honestidade intelectual, então isso sim é muito perigoso. Porque eu posso pedir à inteligência artificial, como já... Eu não tenho, não sequer estou inscrito em nenhuma. Até agora, ainda não quero dizer que estou para amanhã esteja, mas continuo a manter-me sem estar. Não por uma questão de armado em Chico Esperto, não é por isso, é porque entendo que ainda não devo ir por aí. Mas já pedi a alguém que estava e pede lá para escrever um fado. E eu que conheço fado, não é? Não vou dizer que sei, conheço, eu observei aquilo, ele fez o fado efetivamente, fez os versos, mas era tudo frases já feitas. A maioria delas eu já as conhecia, as combinações. Agora, isto pode-te inspirar, ou pode ser uma ferramenta de, ok, então deixa-me lá conjugar isto e tal, e fazer isto, aquilo e aquilo outro. Agora, o problema está na honestidade em que tu fazes isto. Mais uma vez, parte sempre de ti. E da maneira como tu utilizas a inteligência artificial ou outra coisa qualquer. Ora, vamos ao canto um bocadinho. O que é uma virtude e o que é que não é uma virtude? Não é? A porta, a inércia é uma virtude de porta. É virtude da porta, não é minha. Se ela não se mantiver fechada, entra cá tudo, o vento, tudo. Não é? É exatamente como a faca é boa ou é má em si? Depende das mãos que a utilizarem. A faca é boa para um grande chefe fazer um ótimo prato e que nós nos deliciemos e temos o prazer dos sentidos. Agora, a faca pode ser má nas mãos de quem não tiver escrúpulos e quem não tiver a sua personalidade e o seu caráter bem formado. E o problema está aqui. É a maneira como as coisas são utilizadas. As coisas não são más em si. São más é da forma como forem utilizadas. E da maneira como tu tens escrúpulos ou tens vergonha de dizer assim, não vou pôr isto porque isto não... Quer dizer, isto é, como dizem lá na minha aldeia, é léria para o boi dormir. Porque tu começas a observar e percebes que as coisas não são más em si, são más é a maneira como tu as utilizas. Agora, é evidente, se a inteligência artificial vier ajudar artistas, médicos, filósofos, cientistas, ora, faça favor. O problema é a maneira depois como tu manuseias isso. Os interesses próprios, aquilo que tu estás disposto a calcar e a pisar, não é? E a massacrar em virtude dos teus interesses próprios, só porque queres ser muito famoso, não é? Porque a mim ensinaram-me primeiro a construir uma obra, só depois se isso vai ser famoso ou não. Desculpa, vou ter que citar o Confúcio, não é? E esta frase aplica-se a todos os artistas que mexerem na inteligência artificial, que é, não te preocupes se és ou não reconhecido, preocupa-te se és digno de ser.
creio que basta. Creio que basta. Ou seja, é uma questão de responsabilidade do artista. Exatamente, é a responsabilidade de todos. A inteligência artificial, neste momento, como outras coisas que existem pelo mundo, são responsabilidade de todos. As redes sociais, quando um tipo vai vociferar e dar opiniões sobre uma coisa, tem que ter cuidado porque há consequências, não é? E, portanto, tudo isso nós temos que ter, ainda há pouco tempo, como sabes, emagreci bastante. Sim. E uma senhora mandou umas melhoras, exatamente assim, as melhoras, e eu respondi-lhe igualmente. Porque ninguém se parou para perguntar, dizer, olha, você está bom, foi algum problema de saúde, e eu já expliquei, até por graça, com umas quadras. Mas as pessoas continuam a nem sequer querer ler e nem sequer querer observar. Continuam sempre a julgar e a dizer, coitadinho, está doente, porque a pessoa emagreceu. Quando um tipo era gordo e não tinha saúde, ninguém se preocupou em perguntar se o tipo tinha. Repara, isto é um bocadinho, não quero falar de mim, mas sim, por analogia à coisa, não é? O problema é a maneira como tu observas as coisas e o que é que fazes delas. Referes-te muito e nas conversas que tens e falas das vezes que falaste comigo da juventude da minha geração, esta inércia de ser e mais uma ânsia de estar, de ser presente e de chegar a algum lado apenas por chegar. Acreditas que os jovens querem chegar ao resultado, mas não procuram o caminho, não procuram a razão de ser do seu caminho? Bom, isso é redutor porque há jovens que eu conheço que não vivem assim. Tu és um caso, não é? E outros. Portanto, se estar a generalizar é sempre muito complicado dizer que todos os jovens são assim. Há uma grande parte assim. Mas o problema é porque nós hoje somos a geração do know-how. É como fazer qualquer coisa, nós sabemos rapidamente. Agora, o porquê? Porquê? Ainda uma conversa de almoço de família domingo, em casa. E uma sobrinha minha está em perspectiva de ir para a universidade. E estavam todos a dizer, porque ela queria ir para a matemática aplicada ligada à inteligência artificial, não sei o quê, e eu limitei-me a responder, ela que vá para onde for feliz. Que não vá à procura do dinheiro, não vá para onde for feliz, onde se sinta realizada, porque as coisas depois acontecem. E isto vem a propósito de quê? Porque nós hoje vivemos do como fazer qualquer coisa, mas agora o porquê. E se tu me perguntares a mim porquê é que eu canto, eu sei te explicar porquê é que canto. Se me perguntares porquê é que escrevo, eu sei porquê é que escrevo. Não me perguntes como é que escrevo, isso é outra coisa, mas o porquê eu sei, porque é uma necessidade. Não é? E porque fui escolhido para fazer isto. Não é? Sei fazer outras coisas. Eu, se deixar de cantar, posso trabalhar noutra coisa, porque há muitas coisas que eu sei fazer. Mas já não te sei responder porque é que as faço. Sei, se calhar, olha, por sobrevivência. Mas o fado não foi só uma sobrevivência. Foi um encadeado de questões, e aí tem que ir para a filosofia estoica outra vez, e para o Jung, os sincronismos de Jung, não é? As coisas foram acontecendo para que eu cantasse. Para que eu cantasse. Portanto, porque nós vivemos na lógica causal, não é? Que tudo é uma lógica causal. E há coisas que não são só da lógica causal. Não é? O acaso nada mais é que a medida da nossa ignorância. Mas isto, os jovens estão muito nesta coisa porque estão mais em conjugar o verbo ter do que o verbo ser. Não é? E agora quem sou eu para... Eu tenho uma filha com 20 anos, quer dizer, e que foi para a universidade, deixou de ir para a universidade para cantar. Vou julgá-la? Ela é feliz cantando. Lá virão as questões da vida, lá cairá, lá terá as suas amarguras. É próprio da vida e vai ter que sobreviver a elas e vai ter que dar a volta e vai ter que crescer a elas. Foi como aconteceu a mim ou o que te acontecerá a ti. Agora, o problema nos jovens hoje em dia é que também não há velhos. Não há velhos. E os velhos não querem ouvi-los, não é? E também há uns estímulos tão grandes, tão violentos, que as pessoas acabam por se perder. Há uma perca generalizada nas coisas, nas redes sociais, naquilo que é fácil. Lembra-te sempre que nem tudo o que é bom, nem tudo o que é prazeroso é bom. E nós deixámos também de ter os jovens deixaram de ter essa coisa. Agora, a vida não é nenhum concurso intelectual e não andamos aqui para... Acho que o mais importante é saber porquê. É um tipo sentar-se em casa e dizer, mas porquê que eu estudo? Porquê? Não é? É sempre mais o porquê do que o como. Porque hoje tu pegas no telefone e como fazer não sei o quê e vem-te lá explicar tudo direitinho. Tens milhares de vídeos a explicarem-te a mesma coisa de várias maneiras de fazer, mas todos eles dão o mesmo resultado, que é fazer aquela coisa. Mas agora, e porquê? É aqui é que é a pergunta essencial.
Não é mais porque os jovens estão certos e são inteligentíssimos, são rápidos nas coisas. Não, o problema não está nos jovens. O problema está em o que é que se lhes incute. Não, porquê? Porquê é que quero ir para médico? Porquê é que eu quero ser engenheiro? É por causa do dinheiro? E a gente depois pode fazer a pergunta, pode confrontar, e tu achas que é o dinheiro que te vai trazer felicidade? Não traz, mas ajuda, a gente sabe que sim. Mas, e é só isso. É, ok, ganhei muito dinheiro, lembra-te é que o conforto vai-te pedir mais conforto. É como o gajo que é rico. É rico, mas o gajo vai querer sempre mais rico, não é? Porque isto é uma cadeia sem fim, não é? E depois, e o porquê? Ok, amelhei muito dinheiro e depois vou ser o mais rico do cemitério ou do crematório. É só pensar um bocadinho nestas coisas. Agora, claro, isto não é nenhuma verdade absoluta, porque a verdade absoluta, quando muito que é até o absoluto, eu não tenho. Estou apenas a ver a minha... Sim, eu compreendo. Aliás, eu até deixo aqui uma deixa acerca da nossa geração. Nós vivemos com muita pressão da produtividade. Perdão. E vivemos numa sociedade onde é incutido sermos seres produtores, sermos a realização de quase de um Fordismo até intelectual, não só manual, até um Fordismo intelectual. E, portanto, com a pressa da vida, vivemos tão apressadamente e a atenção é limitada a 6 segundos num scroll. Sim. E então nós não temos muito tempo para pensar. Ou seja, isto é muito no plano quase subconsciente. Nós, poucas vezes, pensamos a longo prazo. Achas que isso torna-nos mais infelizes como seres pensantes? Ou achas que isso vai nos limitar para o futuro também como seres produtores? Da maneira como a sociedade ia para o mundo, para onde o mundo avança, que eu não sei muito bem para onde é, mas se calhar vamos ser definitivamente, como volta ao professor Agostinho da Silva, os braços de produção. Não é? Mas desta vez mais automatizados, mais escravizados, a uma linguagem, a uma forma e a várias formas de pensar instituídas, por quem não sei, é por todos, é pelas máquinas, eu não sei por quem é, nem me interessa, e vamos todos continuar assim. Portanto, não sei se vai ser perigoso, se vai ser mesmo o formato, o padrão. Não é? E depois vão ser aqueles que são diferentes, vão ser se calhar os reacionários, ou os revolucionários, ou os tontinhos, não é? Ou não. Portanto, e desculpa este ou não, porque não sei. Tu repara a maneira como as coisas acontecem tão rápido. Repara como continuamos ainda em pleno século XXI a querer armar a Europa. Não é? Sim. Como isto mudou. Quando a base da Europa é uma base da paz. Para não haver armas. E eu só de ter que pensar que o meu filho com 3 anos, 2 para amanhã, vai ter que ir para a tropa. Claro que a tropa pode ser bom em termos de disciplina, não tem nada a ver com isso, mas que possivelmente vai ter que andar com uma arma na mão, ou que eu vou ter que pegar numa arma para dar tiros a outro homem. Ora, tu evoluíste tanto na tecnologia, vais ter que ainda andar a dar tiros. Então isto é tudo tão global e continuamos a dar tiros. Continuamos a ter Estados que querem ser outra vez impérios. A alienar, a tirar território aos outros. Em retrotopias. Vivem com conceitos imperialistas. Ainda. Hombre, desculpa. Em pleno século XXI tem que assistir a isto? Como é que tu queres que eu te responda a essa pergunta? É impossível. Porque isto acontece tanto. E quer dizer, quando tens um país como a América a tomar as medidas que toma e com aquilo que tem. Então, mas onde é que está o humanismo? Onde é que estão as bases das coisas? Como é que tu queres que os jovens sejam melhores? Quando a elite não faz o seu papel, como é que queres que as pessoas façam o seu? Será que pela própria falta da humanidade? Na questão de a maquinaria domina... Mas voltamos à mesma questão, que é a máquina não tem culpa em si. Culpa em si tem como estamos a controlar a máquina. Ou a ser deixados controlar pela máquina. E quando digo máquina, não é só a máquina em termos físicos. Sim. É a máquina toda esta coisa, e se quiseres que eu fale do Jung, o sincronismo coletivo, não é? Tudo isto nos atravessa. Andamos todos nesta coisa de... Eu dou por mim. Hoje em dia estou a desintoxicar e a acordar de manhã e a primeira coisa que faço é mexer num telefone. Já reparaste nisto? Assustador. Assusta. Eu outro dia dei por mim a pensar e a observar-me a mim mesmo. Eu digo, mas o que é que tu estás a fazer? Ainda por cima com um quintal tão bonito, com cães, com pássaros, com ar. Não.
vou tomar o meu café, ver a natureza, não quero saber do telefone. Não há nada lá mais urgente, não há morte de homem, não há ninguém a morrer, a não ser que me liguem a dizer que está alguém doente, ou que teve um desastre. Não é? Porquê é que eu tenho que ir logo de manhã, àquela sede? Porque tenho que estar estimulado, tenho que ver o que é que a amiga pôs, ou o amigo pôs, ou... Quer dizer, é estranho, é muito estranho. E estou a falar agora contra mim, falo, não é? Agora estou-me a desintoxicar, não quero pegar no telefone. E quem é que me fez isto? Ou sou eu que faço a mim próprio? Ou eu não tenho mão em mim próprio? Ou eu sou o quê? Telecomandado? Não, então eu tenho que ter mão. Não, o telefone fica ali e não vou mexer, acabou. Vou fazer as minhas tarefas matinais, vou ler as meditações de Marco Aurélio, que são boas, que tem lá ótimas para de manhã. Poderemos, se calhar, ter sido vítimas do nosso próprio conforto. Eu tenho sempre medo dessa palavra da vítima, porque ninguém é vítima de nada. Nós só somos vítimas até querermos, não é? Agora, já sabemos que isto é... Conforto gera mais conforto. Terceira lei de Newton. Conforto gera mais conforto. Riqueza quer gerar mais riqueza. É sempre assim. Sempre assim. Porque faz parte da natureza humana. Ou daquilo que nós construímos como natureza humana, que isso agora ainda é outra questão. Mas, quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Tem sentido porque é os dias que correm. Mas eu tenho uma grande esperança e uma grande fé, que eu acho que isto vai ficar um bocadinho tão negro, mas tão negro, que isto vai acabar por dar a volta e dizer, epá, calma lá, mas que não entre em extremos, por favor, nem que venha o extremo de uma coisa ou outra, nem... Mas se calhar nós vivemos num mundo em que o próprio extremismo é tão perigoso que poderá aniquilar a própria existência. E se calhar não era tão por aí. Isso é um bocado violento, a própria existência, eu acho que não. Quer dizer, existência eu física. espero não ter que concordar contigo, mas, quer dizer, eu acho que a humanidade acaba sempre por dar a volta e por perceber e por... Há de haver outro renascimento. Isso é uma excelente ideia do renascimento. Há de haver outros Da Vincis, se Deus quiser. Eu acho que temos Da Vincis vivos, presentes. Sim, também. Se calhar não eu é que ainda não conheço, eu quero conhecer. Adorava. Se calhar está mesmo na rua, passa por nós. Passa aí, a gente não está atento, é verdade. E nem os vê. É verdade. Tens razão. E ou seja, no seguimento deste tópico, eu pergunto, num mundo de tanto extremismo, de radicalização, desinformação, qual é que poderá ser o papel da arte para resistir a essa ideia? À maquinaria e à desinformação? Eu acho que a arte traz sempre um lugar, abre sempre mais um espaço. Não é? Uhum. A arte é como como é que eu explico isto? A arte traz sempre mais qualquer coisa, ou seja, algo que não existia. Isto já está dito, mas é mais do que isso, é um espaço, e um espaço impenetrável. E eu acho que com a arte o homem vai se conhecendo melhor a si próprio. E a arte vai ajudando a criar melhores homens, melhores mulheres, vai ajudando a tornar o mundo melhor. Acreditas que temos a capacidade de melhorar? Temos, claro que temos. Sim, sem dúvida. Claro que sim. O homem, quando quer, tem a capacidade de mudar e fazer coisas extraordinárias, dignas de um Deus. Dignas de um Deus. Mas será que alguma vez alcançaremos a perfeição de Deus? Eu acho que não queria alcançar a perfeição, mas sim o completo de Deus. Eu antes quero ser completo que ser perfeito. Porque a perfeição é sempre uma coisa tão suscetível, tão subjetiva, digo. Se calhar até concretizarmos a ideia de perfeição é perigosa em si. Então, por que não ser completo antes de ser perfeito? Completo, como homem. Os jovens... Eu acredito que os jovens, não generalizando, como tinhas avisado e bem, os jovens sentem-se muito incompletos. Têm sempre algo para fazer, têm sempre algo para alcançar, tanto profissionalmente como pessoalmente, mas chegam ao fim do dia incompletos. Que conselho é que tu darias a nós que nos sentimos tão incompletos? Respirar. Aprender a respirar é uma coisa que nós não sabemos. E se calhar se aprendermos a respirar, se tirarmos 5 minutos do nosso dia, no fim do dia, em que sentimos como incompletos, parar para respirar. E isto não é nada que eu tenha inventado, não inventei nada. Simplesmente é uma coisa que eu aprendi com a psicoterapia e mais tarde, e agora com os filósofos que leio, os
psicólogos, etc, etc. Mas é observares-te a ti mesmo, parares para pensar e parares para respirar. Só isso. Quer dizer, essa é a primeira parte. Depois as outras vêm todas sem que te des conta. Nós não sabemos respirar sequer. Vivemos sempre... Ninguém para pensar. É porque achamos que relaxar é ir beber uma cerveja aqui e ali com os amigos todos os fins de semana, ou porque achamos que relaxar é fumar só um cigarro e não sei o que e estar na boa a fazer scroll. Não, é deixar tudo e parar para respirar um bocado. Sossegar a mente. É mais importante hoje em dia sossegar a mente do que outra coisa qualquer. Eu acho que a maioria das pessoas, e contra mim falo, repito, se sossegarmos um bocadinho a mente, acho que muitas soluções aparecem sem ser preciso um tipo andar com tantas coisas. Vivemos num mundo muito ruído. Ruído e rápido. E contra esse ruído e contra essa rapidez é parar. Sossegadinho. Aqui, estou aqui. E agora vou respirar um bocadinho e vou observar o meu dia, como o Platão dizia, lembra-te quando tentares fazeres a revisão do teu dia, Marco Aurélio também, o grande filósofo. Revê o teu dia, onde é que podes melhorar, o que é que condenaste que não devias, o que é que andas a fazer. Se calhar é mais fácil do que pensares, não há amanhã, não é mais fácil, mas é mais proveitoso do que amanhã tenho uma reunião com não sei o quê, tenho que ir não sei o quê, tenho que depositar dinheiro, blá, blá, blá. Não. Espera, vê o teu dia primeiro, respira, pensa, calma. Nós às vezes fazemos mais força e mais pressão às coisas e elas estão, não, sossega-te. E contra mim falo, isto estou a falar para ti é para eu ouvir também, que é bom. E acho que uma das coisas importantes para já é respirar. A malta não respira. Eu, como sempre, muito bem respirar por causa do exercício físico e porque aprendi técnicas de respiração do canto. Gosto muito de respirar e ajuda imenso. Mas falas de uma respiração num ponto de vista puramente físico ou também num lírico? Claro. Os dois. Os dois. E ainda sobre respirar, o tempo, a falta de tempo que nós temos, achas que nós conhecermos os poetas, conhecermos as cantigas, conhecermos as músicas, vai-nos levar a mais tempo para respirar? É que hoje temos tanto... Eu sinto muitos dos meus colegas e jovens com quem relaciono que não querem tirar esse tempo para ouvir. Se calhar será um mecanismo de defesa. E porque também a arte tem a capacidade de deixar-nos um pouco trémulos com a nossa própria existência. Sim, com as verdades que tu não queres ver, não é? Porque conhecer-se a si próprio é a trajetória mais terrível que um homem tem. E conhecer todas as suas sombras, volto ao Jung, não é? A sombra é terrível. Não é um processo fácil. E a arte também tem essa parte. Que te mostra muito da tua sombra, põe-te ali nuzinho. E tu, que isto toca-me a mim. Eu não sou egoísta, não, eu não sou racista, não. E depois de repente há qualquer coisa, num poeta, numa melodia que tu dizes, eu não sou homofóbico, eu não sou nada disso, não. E de repente és confrontado com a coisa. Não é? Porque isto são partes da sombra humana de todos. E é conhecê-la. Não é? E a arte traz-te isso, como a poesia era sagrada no tempo de Homero. Agora é que nós perdemos o simbolismo da vida. Lá está a volta àquela tal parte que falámos do início, não é? Hoje é tudo matéria, não é? Não existe nada de espírito, não existe nada de que há qualquer coisa mais além, mais aquém disto. E não vou para o conceito de Teos, grego, de Deus, não. Nós não queremos essa parte. E depois o homem não pode viver sem esse equilíbrio. Tá? E a arte depois vem bater-te à porta. A arte e a própria vida, não é? Mas a arte pode também tirar equilíbrio. Pode-nos desconformar. Conformar-te? Desconformar. Sim, claro. Sim. Há peças que eu, em determinadas alturas da vida, não posso ouvir, não é? Porque me deixam completamente de rastro. Não é? E tem esse E livros e poetas. Há poetas que eu leio compulsivamente durante muito tempo e há outras alturas da vida em que, depende de como estou, psicologicamente, espiritualmente, o que tu quiseres, é que não lhes toco. Mas isso também porque, pronto, também me ponho a escrever, me ponho a analisar e a escrever e o que é que sinto daquele poema ou daquele poeta, ou a escrever os meus próprios versos, as minhas macacadas, e, portanto, não lhes mexo. Porque depois a arte também tem essa parte que te despe. E depois também há outra que não... Porque por isso é que a arte é para lembrar a vida.
o entretenimento é para esquecê-la. E nós preferimos, e com todo o respeito, com o entretenimento. Não estou aqui a menosprezar o entretenimento, porque se calhar é mais difícil fazer esquecer a vida do que lembrá-la. Mas o entretenimento é para fazer esquecer a vida. E a arte é para lembrar a vida, e nós não queremos lembrar a vida. Mas não é por culpa nossa, é por culpa de tudo. Todos somos culpados e tudo é culpado nesta coisa. Que temos que ser braços de produção e portanto é comprar uma casa, tirar um curso, ter dinheiro, ter filhos e pronto. Pá, pum, morreu. Reformou-se, pagou as contas, não sei o quê e morreu. E depois? É só isto? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Para o Barre não foi só isto. Para o Jung não foi só isto. Para o Picasso não foi só isto. Para Caravaggio não foi só isso. Para Leonardo da Vinci não foi só isso. Para a Amália não foi só isso. Para o Pessoa não foi só isso. Para o Régio, para o Teixeira de Pascoais. Porquê é que tem que ser para nós? Para o Darwin não foi só isso. Para Einstein não foi só isso. Para Poincaré também não foi só isso. Para todos os artistas, eu acho que o artista tem esse papel também na sociedade. E queria-te também perguntar, na medida em que nós falámos do papel do artista e qual é que é o papel da voz do artista sobre os problemas da sociedade, a própria Nina Simone sempre referiu que o papel do artista sempre será refletir os tempos. Claro. E com isto também, no quase final da nossa conversa, no 25 de Abril foi dito que a poesia está na rua. E eu queria-te apenas perguntar se consideras que a poesia ainda está na rua e se os jovens têm o poder de manter a poesia na rua. Eu acho que deveria ser assim. Com muita pena minha tenho que desapontar, mas a poesia não está na rua. Se a poesia estivesse na rua, não havia atrasados mentais a violar uma rapariga e a pôr nas redes sociais, não é? Quer dizer... Pois. E, portanto, há um livro que eu gosto muito que se chama As Sandálias do Mestre, do Adalberto Alves, que é um livro muito ligado à cultura árabe em Portugal e quando ela esteve em Portugal, do Al-Andalus. E há lá uma frase muito engraçada que um pensador árabe disse que foi: os artistas devem dizer aquilo que pensam, mas também, não só aquilo que pensam, mas também aquilo que os outros não se atrevem a dizer. E, portanto, atrevo-me a dizer-te que a poesia não está na rua. A poesia não está na rua. Se a poesia estivesse na rua, não havia violência doméstica, não se matavam nas mulheres à facada e aos tiros. Não. E os jovens têm que trazer a poesia para a rua. Eu às vezes faço esse exercício, sabes? Desculpa, eu estou a falar assim um bocado arrogante, não é por mal, mas arrogante a arrogar, é que estou a reivindicar qualquer coisa. Claro. Mas não é para mim, é para a humanidade, não é para mim. E aliás, nós vivemos na academia e temos de ter a intuição provocatória. É, exatamente, mas eu digo-te isto porque é muito... Não há... A poesia, eu às vezes faço isto e tento dizer assim um poema à malta da tua idade, não sei o quê. E sabes que a verdade dá sono. E às vezes vejo, lá está este gajo e tal. E então já desisti. Porque não posso ser... Gosto que simpatizem comigo, não é? Porque sabes, os artistas têm um ego. Mas, pá, malta não tem pachorra para a verdade. Mas já desististe de tentar? Não desisti. Felizmente ainda vou dizendo. Ou às vezes coisas que eu escrevo, comecei, ou citar poetas, eu não sou poeta, escrevo umas coisas. Poeta é o Teixeira, é o Régio, é o Pessoa. Essa era a própria poesia. Mas é o... Opa, não. Se formos por aí, começa a falar nunca mais paro. E isto não é nenhum monólogo. Não, eu acho que esta conversa está a ser linda, estou a adorar cada segundo. O rapaz do som é que não deve estar satisfeito, porque estou farto de bater na mesa. Olha, Ricardo, antes de tudo, obrigado. Nada, não tens nada a dizer. Estamos aqui no Fado ao É Carmo. bom falar com pessoas como tu. Muito obrigado, Ricardo. É um gosto também falar contigo. E aprendo imenso contigo aqui, às vezes, à segunda-feira à noite. E fazes-me ir a pensar por acaso, o que é ótimo. Obrigado. Que gosto, Ricardo. É verdade. Muito obrigado. Nada. Estamos aqui no Fado ao Carmo. É um sítio maravilhoso. Mais um episódio de poesia, onde interligamos a justiça e a arte. E com isso, Ricardo, quero fazer apenas uma pergunta. Que será na forma de uma pergunta que pedimos-te um conselho. Um conselho para os jovens, que é: como é que nós vamos conseguir pôr a poesia na rua? Olha,
Uma coisa boa, eu não chamo isto de conselho, porque conselho é uma palavra que eu... Sabes como eu gosto muito da etimologia? Sim. Há palavras que evito de utilizar. E posso dar uma sugestão. É se cada vez de manhã que a malta vai para a casa de banho, não é? Pegar no telefone e em vez de ir para as redes sociais, não é? É ler uma poesia. É fazer esse compromisso consigo próprio. É uma teoria japonesa, psicológica, de incentivo dos japoneses, tem que é os 5 minutos. É 5 minutos para ler uma poesia, todas as manhãs. E vamos ver o que é que isso faz em 365 dias, vá que não faças ao domingo. Pronto, que é dia santo. Mas que faças com regularidade, que leias 5 minutos. Talvez possas pôr a poesia na rua. Porque de certeza que haverá poesias que te vão marcar e que tu vais praticá-la na rua. Vais ter necessidade de dizer a alguém. Não passa incólume. E vais ter necessidade de dizer a alguém. E depois dizes esse alguém vai marcá-lo e vai dizer a outro, e vai dizer a outro. É assim que se põe a poesia na rua. E por atos. Por atitudes. E se tu leres a poesia, depois vais começar a praticá-la. Vais praticando. Porque a poesia pratica-se, não se escreve só. Ela pratica-se no dia-a-dia. É um ato constante. Para mim é. Mas quem sou eu? Não sou poeta. Eu só apenas a amo. Já me basta, eu acho. Olha, Ricardo, com estas palavras eu nem sei como é que acabar, portanto, como queiras. Quero outra vez agradecer. É um gosto e acredito que as tuas Obrigado palavras pela tua oportunidade de estarmos a conversar. vão ressoar nos jovens. Acho que nós precisamos de ouvir, de respirar, Sim. de ouvir Sim. e praticar. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Nada. Obrigado.